Bom dia, querido IPCA. Estamos juntos já há 688 dias realizando a Maratona Bíblica. E hoje nós iremos estudar novamente mais dois salmos, o Salmo 49 e o Salmo 75. Eu vou começar pelo Salmo 49, não só pela ordem cronológica, mas também pelo assunto. E irei aplicar ou concluir a ideia do Salmo 49 lá no Salmo de número 75. O Salmo 49 ele tem como tema a futilidade do mundanismo, ou a futilidade do mundo. Este salmo ele é um salmo didático, ou seja, é um salmo que dá instrução aos homens. Este salmo ele é uma instrução não apenas a um pequeno grupo de pessoas, mas a todos os homens. E mais especificamente, como nos mostra os versículos de 1 a 4, aos ricos e pobres, ao poderoso e ao João Ninguém. Ainda no versículo 4, o salmista ele transmite a sabedoria e o entendimento que recebeu do Senhor, tratando de um enigma que só o Senhor pode explicar. O enigma descrito aqui é a própria vida e a sua relação misteriosa com a riqueza e o poder decorrente dela. Ao olharmos para a riqueza descrita no Salmo 49, nós temos que nos perguntar qual deve ser então a relação daqueles que temem a Deus no mundo em que os ricos ficam cada vez mais ricos. O salmista, neste salmo aqui, ele nos lembra de três verdades que nos ajudará a manter uma perspectiva correta em um mundo obcecado pela riqueza e pelo poder que ela traz consigo. A primeira verdade que nós vamos ver é que a riqueza ela não pode evitar a morte, nos versículos 5 a 12. O salmista deixa claro que quer você seja rico, quer você seja pobre, quer seja sábio ou insensato, ao partir deste mundo você deixará tudo para trás. Muitas pessoas ricas pensam que vão existir para sempre e aproveitar suas casas e terras, mas aí descobrem que a morte nivela a todos. Depois da morte, ricos e pobres serão todos iguais diante de Deus. Os ricos, enquanto vivos, podem dar o seu nome às suas propriedades, mas esses nomes gravados em pedras durarão mais que os seus próprios proprietários. A expressão descrita no versículo 12 é antes como os animais que perecem, aponta que no final o homem e os animais estão todos sujeitos ao mesmo destino, ou seja, a decomposição física. O salmista deixa muito claro neste salmo que a morte não escolhe apenas os pobres, mas a morte chega para os ricos também. A morte ela chega para todo tipo de pessoa. Uma segunda verdade que nós vamos ver neste salmo é que a riqueza não determina o nosso destino. Isso fica muito claro nos versículos 13 a 15. Quem possui muitos bens tem a tendência de confiar em si e principalmente confiar em seu dinheiro, como é descrito lá no versículo 13. O salmista ele retrata então nessa passagem que os ricos eles são perdidos como ovelhas simplórias sendo levadas para o matadouro pela morte. Em contrapartida, para o cristão, a morte é apenas um vale de sombras temporárias. Mas mesmo neste vale, nós temos a certeza que Jesus é o nosso pastor. O salmista então enfatiza que a riqueza ela não poderá resgatar ninguém da morte. Nos versículos 7 a 9 nós vemos essa ideia ficar mais clara. Todavia, Cristo já resgatou os seus servos do pecado e da morte. Verdade essa enfatizada no versículo 15 e também descrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 em diante. Quando nós sabemos como cristãos que quando um justo morre, sendo pobre ou rico, Deus o recebe junto de si de braços abertos. Nós entendemos pelas Escrituras que o nosso destino eterno não é determinado por grandes riquezas, por grandes somas de dinheiro, mas pela graça e misericórdia de Deus em nos salvar.
A terceira verdade que esse salmo nos mostra é que a riqueza não deve alimentar os nossos desejos. Olha, não se impressione, nem tema quando vir outros se enriquecendo, comprando casas ou carros novos ou qualquer coisa com o seu dinheiro, como nos mostra o versículo 16. Porque quando morrerem, tudo isso será deixado para trás e, por fim, perderá o valor. A mensagem deste salmo é que nós precisamos entender que as riquezas não podem evitar a morte nem determinar o nosso destino. Por conta disto, não devemos dar lugar à cobiça quando vemos outros prosperando ou até mesmo alimentarmos o desejo obcecado pelas riquezas. Devemos entender que não é pecado ter riquezas, desde que sejam obtidas honestamente, empregadas sabiamente e fielmente naquilo que agrada ao Senhor. Contudo, a mensagem deste salmo é que devemos tomar cuidado para as riquezas não tomarem o lugar que pertence somente a Deus em nosso coração. Temos que nos policiar para não desejar e buscar mais as riquezas da terra do que as riquezas espirituais. Todavia, é fato que os homens, muitas vezes, e nós vivemos um contexto evangélico que é assim, só louva a Deus pelos bens materiais. Só louva a Deus e só busca a Deus esperando que o Senhor lhes envie riqueza. Todavia, devemos louvar a Deus não é somente pelas suas bênçãos materiais, mas devemos louvá-lo simplesmente pelo seu caráter. E é aqui que entra o Salmo 75. Porque o Salmo 75 nos mostra que a verdadeira adoração concentra-se na pessoa de Deus e não naquilo que Deus pode nos dar. Nós louvamos a Deus pelo seu caráter, pelos seus atributos gloriosos e por suas obras maravilhosas. O Salmo 75 nos mostra que Deus prometeu ao seu povo que já havia escolhido o tempo determinado para o julgamento daqueles que prosperam em seus atos de perversidade. A riqueza, ela tem o perigo de levar o homem a ser soberbo, arrogante. Mas o versículo 4 e versículo 5 do Salmo 75 nos mostra Deus advertindo o homem a mudar essa postura, pois aqueles que não se submetem a Deus serão humilhados, serão abatidos. Sendo assim, o Salmo 49 fala do perigo de se confiar nas riquezas. E o Salmo 75 mostra que a nossa confiança deve estar somente e exclusivamente no Senhor. O Salmo 49 mostra como que o poder conquistado pelas riquezas leva o homem a agir muitas vezes de forma prepotente, arrogante. Já no Salmo 75, o salmista mostra que Deus julga e humilha os arrogantes. Por conta disto, devemos avaliar a nossa vida e ver se temos confiado mais naquilo que é palpável, ou seja, nos bens materiais, nas riquezas, ou se temos confiado totalmente em Deus. A confiança nos bens dessa terra é passageira e ilusória, porém a confiança em Deus é eterna e jamais nos frustrará. Por isso, na pobreza ou na riqueza, devemos orar como o salmista: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Oremos. Senhor, nós rogamos ao Senhor que nos ajude a sondar o nosso coração e ver, Pai Santo, em quem nós temos colocado a nossa confiança. Se temos colocado no Senhor ou naquilo que o Senhor tem nos dado. Não permita, Pai Santo, jamais que o nosso coração seja ocupado e dominado pelos bens materiais, pelas riquezas. Não permita também, Pai Santo, que venhamos buscar o Senhor somente por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas que o nosso coração possa invocá-lo por aquilo que o Senhor é. Tu és um Deus santo, um Deus bendito, um Deus maravilhoso, um Deus gracioso, ao qual nós nos rendemos e nos submetemos em nome de Cristo Jesus. Amém.